Neste vídeo de hoje vamos conversar sobre as questões e as consequências referentes à transparência e à vacinação. Olá, meus amigos, minhas amigas. O filósofo Platão, há muitos e muitos anos atrás, nos disse, há uma dúvida se a frase seria realmente dele, mas atribui-se a ele, que é perdoável que uma criança tenha medo do escuro. No entanto, que a grande tragédia da vida se verifica quando os adultos têm medo da luz. Eu entendo que este pensamento, atribuído a Platão, ele já anuncia há muitos e muitos anos atrás a relevância do valor da transparência. O Ministério da Saúde vem sendo questionado seguidamente por força da questão da vacinação, por força da questão da necessidade, da exigência de oferecer informações claras, de oferecer transparência em relação às informações sobre o fluxo vacinatório. Quem já foi vacinado, quantas doses, onde que essas vacinações aconteceram, quem que falta ser vacinado num país continental como o Brasil. Isso é extremamente relevante e isso é especialmente relevante porque a nossa Constituição ela consagra no artigo 37 o princípio da publicidade. E esse princípio constitucional, ele não está se referindo à publicidade propagandística, não. É a publicidade no sentido de não haver coisas ou situações escondidas no campo da administração, no campo do poder executivo, do legislativo, do judiciário. É necessário que tudo aconteça de maneira pública. Não é admissível, não é razoável, não é plausível que não haja total publicidade. E por que é importante a divulgação? Por que a transparência ela é absolutamente fundamental? Bom, em primeiro lugar, porque esta é a regra do jogo. Esta é realmente a lógica no mundo moderno. Cartas na mesa, tudo às claras. O segredo é a exceção. E vejam vocês, o Brasil, ele é um dos países subscritor do Pacto dos Governos Abertos, que foi assinado em 2011. Estados Unidos, Noruega, África do Sul, são outros países que também assinaram esse pacto. E neste pacto assumiu-se um compromisso perante o mundo no sentido de evoluirmos nessa direção dos governos abertos, dos dados abertos, da publicidade, da gestão aberta, acessível à sociedade. O que significa fazer um pacto dos governos abertos? Significa comprometer-se perante o mundo no sentido de que o Brasil se torne uma referência internacional em matéria de publicidade, em matéria de transparência. E por que é importante divulgar os dados da vacinação? Para que a ideia da publicidade seja efetivamente concretizada, para que não haja dúvida em relação a quais pessoas, quantas doses, onde que ocorreram as vacinas, que de fato os fluxos de distribuição de vacinas estão acontecendo e essas vacinas que chegam nos lugares estão sendo aplicadas. É necessário no mundo de hoje que nós tenhamos uma ampla, total e irrestrita prestação de contas. Não é plausível que as coisas aconteçam de maneira escondida, opaca. As pessoas têm direito de saber aquilo que acontece no mundo público. A prestação de contas é um dever do agente público. É importante divulgar porque prestar contas é um dever do agente público. A publicidade, ela consta da Constituição como um princípio da administração pública. E eu vou mais além. Alguns perguntarão, mas
Isto atrapalha o processo de imunização, a falta de transparência? E eu vou dizer a vocês, atrapalha sim. E sabem por que atrapalha? Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo complexo em que há informações desencontradas em relação à vacinação. Todos vocês sabem que há quem diga, infelizmente, que a vacina não é um bom caminho. Há quem tome uma posição negacionista em relação à relevância da vacina. E isso faz com que muitas pessoas, num país como o nosso, em que há um grande déficit de informação e de educação, comecem a ficar na dúvida em relação à conveniência e à importância de ser vacinado. Portanto, a falta de transparência, a falta de informação contribui para o quê? Para o descrédito, para a dúvida em relação ao sistema da vacinação. Isso está acontecendo corretamente? As pessoas efetivamente estão se vacinando? Porque se o sistema avança, se todo mundo se vacina, as pessoas se encorajam e efetivamente, ao perceberem que isso está acontecendo, elas também se vacinarão. E para que a vacinação surta efeito, é necessário que todos sejam realmente imunizados, tomem as doses necessárias no tempo previsto para que nós tenhamos os reflexos visados. Vejam, nos Estados Unidos, em que houve uma aplicação da vacina em grande escala, os Estados Unidos já estão retornando à sua vida normal, com funcionamento dos locais públicos, dos restaurantes, dos bares. Se houvesse uma compra maciça de vacinas logo de início, o Brasil poderia estar vivendo uma situação diferente. Nós poderíamos ter tido muito menos óbitos, porque a vacinação é o caminho necessário para que nós tenhamos aí uma resistência firme ao prejuízo maior que a pandemia está nos causando. E de quem é a responsabilidade por tudo isso? Bom, a grande responsabilidade por toda essa questão da vacinação, ela diz respeito, naturalmente, ao governo federal, diz respeito, naturalmente, ao Ministério da Saúde. Óbvio que existem responsabilidades em todo esse processo, inclusive da divulgação, por parte dos estados e dos municípios, mas quem tem que assumir a frente, quem tem que assumir o comando do Plano Nacional de Imunização é a União, é o governo federal, que tem que liderar este processo, tem que liderar essa estratégia, tem que liderar este diálogo com os demais entes da nação para que nós tenhamos eficiência em todo este processo. E vejam vocês, o Brasil é conhecido internacionalmente como um país em que a vacinação ela tem êxito. Em situações anteriores, com as gripes pelas quais nós já passamos e tivemos que aplicar a vacina, o Brasil se credenciou perante o mundo como um país muito eficiente na aplicação da vacina. Apesar de termos toda a extensão territorial que nós temos, apesar de termos a população grande que nós temos, o Brasil foi um case de sucesso na vacinação no passado, em outros momentos. Neste caso da pandemia, lamentavelmente, estamos nos notabilizando por sermos um caso de insucesso em relação à aplicação da vacina. Isso está, infelizmente, ocorrendo, essa situação de dificuldade de divulgação, de obtenção das informações, meus amigos, minhas amigas, desde o início da pandemia. Essa situação, inclusive, chegou a ser judicializada, chegou a ser levada ao Supremo Tribunal Federal, houve a edição de uma medida provisória 924, houve o apagão de informações que nos obrigou a formar um consórcio de veículos de comunicação para oferecer dados à sociedade para garantir o direito de acesso à informação. Então, desde o início da pandemia, esta situação, infelizmente, tem sido crítica. E aí vocês me perguntarão, ué, mas como que o brasileiro pode cobrar?
Como que nós podemos reagir? Como lidar com esta situação? Nós podemos lidar com essa situação de várias maneiras. Hoje, todo mundo está conectado, interligado pelas redes sociais, todo mundo dialoga através de aplicativos como WhatsApp, como Telegram. Então, através destas ferramentas, pode-se trocar informações, pode-se gerar a conexão entre as pessoas, e a união faz a força para que as pessoas unidas tenham um poder de fogo, um poder reivindicatório maior. Então a primeira coisa, a união das pessoas, para que reivindiquem de maneira mais consistente, mais contundente, o seu direito em relação à informação no que diz respeito à vacinação. Essa é uma primeira questão natural. É possível fazer também um abaixo-assinado, é possível aderir a ações que já estão em curso. Existe uma campanha que é promovida pela Transparência Brasil, pelo Open Knowledge, por outras organizações, que justamente se volta para essa questão da transparência na vacinação, apoiar, divulgar, enaltecer estas iniciativas é extremamente importante. Além disso, também é possível levar o assunto ao conhecimento do Ministério Público para as devidas providências. Cabe ao Ministério Público proteger o patrimônio público, cabe ao Ministério Público defender a cidadania. E nessa condição de defensor jurídico da cidadania, o Ministério Público pode e deve agir tomando as providências necessárias. Aí vocês podem ainda perguntar, mas existe alguma lei que possa ajudar nisso? Bom, eu já fiz alusão ao artigo 37 da Constituição Federal, que fala, que traz para nós o princípio da publicidade. Mas além do artigo 37, não se pode deixar de falar aqui nessa conversa, nesse vídeo, sobre a Lei de Acesso à Informação Pública, a chamada LAI. A Lei de Acesso à Informação é uma conquista fundamental para a nossa cidadania. É uma lei que nos garante o acesso à informação. É um instrumento jurídico garantidor da transparência. O Brasil levou muito tempo para ter a sua lei de acesso à informação. Para se ter ideia, a Colômbia tem uma lei dessas desde 1888, a Suécia tem a sua desde 1766. A nossa tem menos de 10 anos de vida. Portanto, temos uma lei, sim, de acesso à informação, além do princípio constitucional da publicidade. Portanto, podemos nos unir, podemos fiscalizar, podemos nos juntar com os nossos amigos, com os nossos parceiros nas redes sociais, para que esta questão da vacinação seja realmente, esses dados sejam disponibilizados de maneira cada vez mais efetiva. E podemos pedir, levar isso ao Ministério Público para que tome providências. A transparência, ela é fundamental em todos os níveis, especialmente no que diz respeito à vacinação. O grande drama que o Brasil vive hoje, o grande drama que a humanidade vive hoje, inclusive nós estamos assistindo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que está apurando responsabilidades do governo federal na gestão da pandemia. Portanto, meus amigos, transparência na vacinação, nos dados inerentes à vacinação, é absolutamente fundamental e espera-se que o Ministério da Saúde caminhe nesta direção. Ninguém acredita em jogos de cartas marcadas e muito menos em coisas escondidas. Nós temos o direito de saber quem está sendo vacinado, onde as vacinas estão sendo distribuídas, quem que falta ser vacinado. Isso é um direito da sociedade. Não é favor, não é nenhum tipo de bondade, mas sim
o cumprimento de um dever de quem exerce o poder pelo povo, para o povo, em nome do povo. Hoje eu fico por aqui, até a próxima. Hoje tivemos essa conversa sobre transparência na vacinação. Um abraço, até a próxima.